Oi você, eu sou a Eduarda, mas pode falar de Maria, e essa é a Júlia. E a gente está aqui com mais um testando a receita, dessa vez de melon pan. Pão de melão, galera, que não vai melão. Exatamente. A menos que você queira que vai melão, mas no nosso caso não vai melão. Exatamente. E ela é da onde, Juliana? Ele é do Japão. Quem que conta a história? Conta a história. Então, eu achei na internet, não sei se é verdade, né? Não sei. Faz bastante sentido. Que ele é chamado de pão de melão, porque ele não tem gosto de melão, né? Você pode botar essência, mas é tipo, tradicionalmente não vai. Porque tem uma espécie de melão, que eu não vou lembrar o nome agora lá, que é muito caro e o pessoal não tinha dinheiro para comprar, então inventaram um pão que tem a aparência do melão. E é por isso que se chama pão de melão, mesmo não tendo gosto de melão. Isso. Então aqui estão os nossos pães de melão. Vou cair, porque a minha sina deixa tudo cair aqui, né? Ah, E tartaruguinha. a gente fez versão tartaruguinha também, como Exatamente. vocês podem ver. Tartaruguinha, bonitinha. É isso aí. Então, se você quiser saber como faz, é só continuar assistindo o vídeo. Continue assistindo. Então, para começar, se peneira a farinha. Na verdade, todos os ingredientes secos a gente vai peneirar para evitar que fiquem gruminhos e empelote a massa do pão. Aí peneira o leite também, em seguida o açúcar. Isso. A gente não peneira o fermento, é só acrescentar. O fermento biológico, no caso, né? É fermento para pão, Isso. seco. Não coloca fresco. o químico, por favor. É. Senão vai dar tudo errado. Essa receita, assim, qualquer receita de pão é importante que ela seja pesada, uma balança certinha, porque tem muita chance de dar errado. Depois você pode dar uma misturada com as mãos, só para todos os secos ficarem juntinhos. E aí você já pode começar acrescentando a água aos poucos. Aos poucos, galera, não taca tudo de uma vez. Isso, vai botando aos poucos e misturando com a mão. Então, a gente vai botar uma certa quantidade na receita, ali nos ingredientes, mas você pode usar menos ou mais, dependendo de como está o clima e como está o ambiente que você está fazendo. Depois que a massa já formou Uma bolinha, né? Você já pode passar para a bancada e começar a sovar a massa. Antes de você sovar a massa, né, você tem que ver onde que você vai prepará-la. E para isso, assim, pode ser numa mesa, pode ser como um balcão de mármore, que é nesse caso. Mas antes disso, limpe, tá? Passe um álcool, coisa do tipo, porque você não quer nenhuma sujeira e coisas indesejadas no seu pão, não é mesmo? Exatamente. E outra coisa, a água ela é variável, é uma variável do pão, tanto a farinha quanto a água pode ser, nesse caso é a água. Então, se estiver muito quente ou se estiver muito seco, o local que você está, a quantidade pode mudar, então você tem que ver. A massa não pode ficar muito gosmenta, assim, tipo, super grudando na sua mão, sabe? Tipo, você tá vendo que tá saindo água, mas ela não pode ficar muito seca também. Então, a gente vai começar a sovar agora. Também, quando você for sovando, a massa vai parando de grudar na mão e tudo mais, né? Então, não é necessário botar farinha na bancada, porque depois quando a massa começar a chegar no ponto, ela mesma vai começar a desgrudar do balcão. Eu, no caso, coloquei um pouco de farinha porque eu botei um pouco de água demais, então a massa estava muito grudenta, então eu precisei botar um pouco de farinha nas mãos e na bancada para poder desgrudar. Mas é poder pouco, ficar no ponto. galera. Tipo, pouco. Tem que ir botando aos poucos. Não adianta tacar um monte de farinha, que senão pode Isso. secar a massa demais. Se você vê que tá grudando muito na sua mão, porque depende de pessoa para pessoa, a massa grudar ou não nas mãos, você pode sim parar e lavar e secar bem as mãos e continuar a sovar a massa, que vai ficar mais fácil de trabalhar. E você vai saber que tá pronto, que a sua massa tá num ponto legal, quando ela grudar pouquíssimo na sua mão. Quando você apertar a massa, ela tem que permanecer à marca dos seus dedos.
Então depois que a massa tá sovada, que você conseguiu colocar a mão assim em cima dela e ficou um pouco da marquinha dos dedos e não saiu na sua mão assim, pode sair um pouquinho, mas não muito na sua mão, bota num pote e deixa ela descansar mais ou menos durante 1 hora ou até ela dobrar de volume. No nosso caso aqui, o clima tá bem quente, então a gente pode deixar ela só tampadinha com um pano, esperando ela fermentar, mas se não for o seu caso, você pode ligar o seu forno em 50 graus, mais ou menos, desligar, esperar um pouquinho e botar dentro. Que vai ficar uma temperatura tipo amena, assim, quentinha. Não pode ser muito quente, porque senão mata o fermento. Mas é uma... Não queremos matar o fermento. Não queremos matar o fermento. E daí a segunda parte do pão é fazer o biscoito, que é rapidinho, assim, ó, 3 toques você faz, mas você precisa de uma batedeira. Pode É melhor, não, dá pra fazer na mão, só que a batedeira, ela facilita você a sua vai vida. cansar, né, se você ferra na mão. Exato. Então vamos nessa. Para começar a massa do biscoito, a gente vai botar a manteiga e o açúcar juntos e vai bater até ficar um creme fofinho, esbranquiçado. Depois disso, acrescentar os ovos um a um. Aos poucos, galera. Paciência Um ovo, sempre necessário. Exatamente. E acrescenta um ovo, bate, mistura bem, acrescenta o outro. E por último, a farinha. Você já pode misturar o fermento junto no pote da farinha, né? E vai acrescentando a farinha aos poucos. Pode acrescentar um pouco e bater um pouquinho com a batedeira, mas depois é ideal misturar com uma espátula, que é uma massa de biscoito, né? Então não precisa misturar, bater tanto. Que foi o caso que a gente fez aqui. A gente botou um pouco da farinha e o resto a gente misturou na mão mesmo. Isso. Que não é pesadinho, mas não é tão problemático assim. Vocês conseguem fazer isso. Depois da massa tá pronta, você vai ver que você consegue moldar ela, né? Você pode botar na geladeira, ela precisa estar bem gelada, porque no nosso caso o clima estava bem quente, então no momento que você tira da geladeira e começa a esticar a massa, ela vai começar a ficar bem molenga, vai ser um pouquinho mais difícil de trabalhar. Então é ideal que ela esteja na geladeira. Então agora vem a parte mais legalzinha, assim, começa a ser a parte mais legalzinha do processo, que é pegar a massa e fazer bolinhas. Isso, a gente vai retirar o ar dela agora, né? Ela já dobrou de tamanho. E a gente vai separar em bolinhas já para deixar ele crescer mais um pouquinho e depois botar a massa de biscoito por cima. Você pode fazer do tamanho que você quiser, né? Quanto maior a porção que você fizer, mais tempo vai demorar para assar. Então aqui a gente fez bolinhas menores, que não ficou tão pequeno assim, pão. Não ficou assim tão pequeno. Vocês vão ver no final. Mas você escolhe o tamanho que você quer fazer. Uma dica é sempre fechar a mão assim em um formato de concha e girar a massa, assim. É um jeito muito bom e prático de você bolear o pão. Exatamente, é assim que se chama, bolear. né? Depois que você fez as bolinhas, você vai as colocando em cima de uma forma com só trigo. No caso também a gente fez umas bolinhas menorzinhas que daí eram pra ser as patinhas da tartaruga e a cabeça também. Depois de esperar a massa crescer novamente, as bolinhas e tudo mais, você abre a massa do biscoito. Não faça isso logo depois que você fez as bolinhas, porque não vai dar certo, tá? Então, para abrir a massa do biscoito, você coloca um plástico filme na sua área e você pega alguma coisa para abrir a massa, que pode ser uma garrafa de vidro, garrafa. Um rolo de macarrão. Exato. E é bom também enrolar esse instrumento que você vai estar utilizando no plástico filme. Ou então botar um plástico filme por cima da massa e passar. Também funciona. Isso mesmo. Pra você saber que tamanho você tem que cortar a massa do biscoito para cobrir o pão, você coloca o pão sobre a massa do biscoito e corta pouca coisa maior, uns 2 centímetros a mais, assim, do que o pão, né? Do que o diâmetro do pão. É importante que fique quando você cobrir o biscoito, é importante que fique um pedaço de pão sobrando no fundinho. Então você não vai cobrir completamente o pão com biscoito. Então você pode ir tirando um pouco dos excessos, assim. Isso. Se você acha que cortou a massa do biscoito demais, você vai tirando um pouquinho, porque não é pra cobrir completamente Isso. o pão.
senão a massa do biscoito vai quebrar, porque o pão vai crescer no forno, juntamente com o biscoito. Então tem que deixar um pouco de massa à vista do pão, na parte de baixo. A espessura do biscoito, ela tem que ser fina, mas não pode ser muito fino para quebrar, tá? Então você não pode abrir demais a sua massa, assim, se você vê que tá rachando, coisa do tipo. 1 centímetro, mais ou menos. É. Então, depois de cobrir o pão com biscoito, você vai pegar uma faquinha que não seja muito afiada, ou um cortador de pizza, qualquer coisa, que façam marcas suavemente na massa do biscoito. Não pode cortar o biscoito, o pão não pode ficar aparecendo quando você fizer essas marcas, porque senão, depois de assar e ele crescer, vai ficar rachado e vai ficar feio. E depois você passa no açúcar cristal. Bota na forma e reserva. Isso. A gente pré-aqueceu o forno em 180 graus. É importante que não seja muito forte, né? Porque é delicado o pão, né? Então 180 graus, pré-aquecido. Por durante uma meia... Foi 35 minutos. Isso, uns 35 minutos. Por aí. E daí no final, pra você ver se o seu pão está bom, Te retira da forma com cuidado, vira ele e dá uma batidinha. Se der aquele barulho meio de... É oco? esse é o barulho que tem que dar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei. Se você quiser deixar seu comentário, se você já provou esse pão, se você vai tentar a receita. Tem várias versões, eles fazem com recheio de feijão azuki também, aquela pasta de feijão doce. Vai gota de chocolate no biscoito em cima, mas a gente decidiu fazer Tem gente que faz em outros formatos, não só tortuguitas da vida e tal. Ele é um pão doce, galera, tá? Ele não é tão doce. É mais a parte do biscoito, né, que é docinho. Eu acho que o que ele deixa mais doce é o açúcar em cima. É, em cima, sim. Morreu. Ele não é doce. Fofinho dentro, com a casquinha, bem crocante por baixo. Exatamente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, em qualquer lugar. É uma receita longa, né? Bem trabalhosa, mas é muito divertida de fazer. E é muito gostosa. É isso aí. Então é isso. Tchau e até a próxima.